Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus, Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira, dia 7 de junho, que a graça do nosso Senhor, a paz do nosso Senhor, o amor esteja sobre a tua vida e estenda sobre toda a tua família em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, aí na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você acha, nós vamos orar. Oramos sempre porque é o que nós temos orientado, orar antes de ler a palavra, para que o Senhor nos dê o entendimento. Inclusive, esse ano nós estamos nessa campanha de ler de 3 a 4 capítulos por dia, para que em aproximadamente um ano nós possamos ler toda a Bíblia seja lida. Então, tem sido um desafio diário, amém? Ler 3 a 4 capítulos todos os dias, mais uma bênção. Conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a vontade do nosso Deus. Vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe com sabedoria e entendimento. Que o Senhor nos conceda que o Espírito Santo nos revele a tua palavra para andarmos no teu caminho e agradarmos o teu coração, fazendo sempre a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrar você que domingo nós temos às 19 horas o culto de celebração, você é o nosso convidado. Daqui a pouco às 7 horas a pastora Ana com o devocional e às 21 horas e 30 minutos a oração da noite. Vamos ler aqui então o texto que está em 1 Timóteo capítulo 2 a partir do verso 1, que começa dizendo assim, Paulo escrevendo assim: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Pastor, o que é súplicas? Oração por necessidade, pelas necessidades. Depois também ele fala das orações, que é o que nós conhecemos. Orações é conversar com Deus, é abrir o nosso coração, é adorar a Deus, é conversar com Deus, como nós estivéssemos falando aqui, como eu falo com você aqui. Amém? Em nome de Jesus. Também ele fala em intercessões. Pastor, o que é intercessão? Também é uma forma de oração, mas ela fala principalmente no aspecto de concordância, onde nós concordamos orando por algo ou por alguém, né? E ações de graças, que é orações de louvor, de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é. Inclusive, às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tantos benefícios que Ele tem nos dado. Eu antes usava muito esse exemplo. Você já experimentou ficar um dia, 2, 3 sem água na tua casa? E normalmente você vai só ali na torneira, abre a torneira e a água sai, não é assim? Vai ali no interruptor de luz, acende a luz. Experimenta ficar um dia todo, 2 dias sem luz em casa. Então nós às vezes esquecemos de agradecer a Deus pelas coisas simples, pelo conforto, pelas bênçãos que nós temos ali diariamente na nossa casa, de poder trancar a porta, estar seguro, de poder ter uma cama, um cobertor, um travesseiro, amém? Uma cama quentinha para dormir, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. E claro, orar, agradecer pela família, pela esposa, pelos filhos, netos, amém? Pais. Então, por tudo isso são motivos de oração, o pão de cada dia, de agradecimento, orações de agradecimento, de ações de graça, o pão de cada dia. Aqui Deus não tem nos deixado faltar nada, o trabalho também, claro. Ele diz mais, em favor de todos os homens. Ouça bem, não é em favor de alguns homens, é de todos. Todos os homens. Amém? E ele então, para deixar bem claro, imagina naquele tempo em que Roma dominava todos os lugares, muita gente, claro, não gostava do domínio de Roma, ainda que Roma trouxe para certas regiões paz, fez com que certas regiões que viviam em conflito, o conflito acabasse, então trouxe paz, também é verdade isso, mas ele diz em favor dos reis, amém? Então, olha, vocês têm que orar pelo imperador romano também. Vocês têm que orar pelo procurador, pelo governador, pelo procônsul, né? Tem que orar por todos os reis, todos que se acham investidos de autoridade. Então, a palavra de Deus ensina que nós devemos orar por todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, e ele então complementa, para que vivamos
vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Então nós seremos abençoados por orar por eles. Amém? Com paz, com uma vida tranquila, mansa, em nome de Jesus. E ele então diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é tremendo, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O rei, aqueles investidos de autoridade, todas as autoridades. A palavra do Senhor diz também que toda autoridade é constituída por Deus. Nenhuma autoridade não é constituída por Deus, porque Deus é soberano sobre tudo. Então ele deseja que se ore por todos os homens, pelos reis, por aquelas pessoas investidas de autoridade, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Isso agrada ao coração de Deus. Não foi isso que Deus fez por nós, enviando Jesus Cristo para morrer por nós quando nós éramos pecadores? Ele morreu a nossa morte. Então ele está dizendo que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que nós, por exemplo, oremos em concordância e intercessão por aqueles que têm autoridade, para que Deus possa tocar no coração deles, para que Deus possa abençoá-los, mas que Deus também dê sabedoria, dê discernimento para governar, para exercer a sua função, para que o povo não venha sofrer. Por isso que ele diz, isso vai fazer com que você viva uma vida tranquila e mansa. Ele continua mais e diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então Deus quer que todos sejam salvos. Os bons e os maus. Vou repetir. Homens salvos significa os bons e os maus. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O próprio Paulo, que escreveu essa epístola, ele era, diante da igreja, considerado um homem mau. Diante dos judeus, um homem bom. Então depende da perspectiva. Para os judeus ele era um homem bom, porque ele perseguia essa seita que era chamada de o caminho, porque Jesus dizia que ele era o caminho. Já para os cristãos ele era um homem mau, porque ele perseguia os cristãos. Então, quando Paulo se converte e tem o pleno conhecimento da verdade, o que acontece? Ele se torna uma bênção, um defensor dos cristãos. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido, porque ele conhece a palavra de Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amados, nós só podemos entrar na presença do Senhor. O que é mediador? É alguém que se coloca entre eu, no caso, nós estamos lendo a palavra de Deus, é alguém que se coloca entre eu e Deus. Quem é essa pessoa? Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem faz essa ponte, somente Ele, porquanto há um só Deus e um só mediador. Não tem outro mediador. Não existem mediadores entre Deus e os homens. Há um mediador só e esse mediador é Jesus Cristo. Por mais que talvez você tenha recebido algum outro ensinamento, alguma outra tradição e que nós respeitamos, claro, mas a palavra de Deus ela é muito clara. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É como um advogado. Quando você vai perante um tribunal, o advogado é o teu mediador com o juiz. Então Jesus é o nosso mediador com Deus, né? Com Deus Pai. Amém? E não tem outro. É Jesus. Quando você vai num tribunal, é o advogado. Amém? Seja ele ali um advogado de defesa, acusação, não importa, né? O qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Quem se deu em resgate de todos? Jesus Cristo. Amém? Do bom e do mal. Amém? Do rei, daqueles investidos de autoridade, e que o Senhor ele nos exorta aqui por meio de Paulo que nós devemos orar com súplicas, com intercessões, com ações de graça por eles, né? Amém? E ele diz mais ainda, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, sempre que houver o momento de você testemunhar que Jesus Cristo, ele se deu em resgate de nós para ser esse mediador entre nós e Deus, nós devemos testemunhar.
porque ele nos reconcilia com o Pai. Que coisa tremenda, amados, que coisa maravilhosa, em nome de Jesus. Ele nos reconcilia com o Pai, ele nos tira daquele destino eterno, de morte eterna que nós tínhamos, e agora ele nos convida, e falamos sobre isso ontem à noite, esse convite que nos é dado por meio de Jesus Cristo, para que agora nós andemos no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e com ele nós temos a vida eterna. Amém? Para isso fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo, ele foi enviado para pregar aos gentios. Paulo, por onde ele ia, ele estabelecia igrejas, porque ali as pessoas, os gentios, o que é gentil, né? Gentios são aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. A diferença é que nós não somos mais gentios pagãos. Nós agora somos gentios convertidos. Amém? Então, Paulo aqui, ele fala que ele tinha sido designado como pregador e apóstolo e mestre dos gentios na fé, para levá-los para mostrar para eles o caminho, para ensinar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa manhã. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu peço para você fechar os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia que está começando. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, de todo pecado. Perdoa assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, abençoa-nos nesse dia, dá-nos entendimento, coloca no nosso coração amor pelo próximo, pelas almas, para nós orarmos com intercessões, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelo rei, pelas autoridades, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, em nome de Jesus Cristo. Pedimos também que o Senhor abençoe as nossas casas, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar os nossos amados, as nossas casas, que o Senhor também cubra as nossas vidas com o sangue de Jesus e que toda palavra maldita lançada contra nós, toda inveja, caia por terra, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. E que também entre nos nossos lares, neste dia, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Também a cura, porque pelo nome de Jesus Cristo, nós somos curados, nós somos sarados, e nós pela fé cremos e recebemos esta cura. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Se você não deu like ainda, por gentileza dê like, compartilhe com quem você ama e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os pedidos, todos os dias clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.